para si e que o teólogo Teilhard de Chardin, cristão francês, chamou de o ser humano ômega, que é para onde todos nós devemos avançar no dia que a gente chegar naquele nível, nos tornarmos humanos daquela forma, o mundo inteiro vira outra coisa, ao mesmo tempo em que eu olho para ele e sei quem eu devo ser, como eu devo me tornar, o que eu devo buscar realizar, e todos os parâmetros de justiça não são de nenhuma constituição, de nenhum escriba, de ninguém. Eu encontro a justiça de Deus, no meu caso de fé, manifesta em Jesus. E não tem justicismo, não tem legalismo, tem a busca de fazer com que o que seja coerente para o significado, para o limite, para a possibilidade daquele ser humano poder entender, praticar e viver. É por isso que Jesus disse coisas absurdas. Por exemplo, para os religiosos, os fariseus, os saduceus. Ele era fariseu, hein? Jesus era fariseu. Eu tenho dúvidas absolutas. E eu provo. Dúvidas não, eu tenho certeza total de que não era. De que não era. De que não era. Não era mesmo. E eu acho que é uma irrelevância absoluta. O que é fariseu? É uma categoria. É uma categoria. Eu acho que a gente entrar por aí, a gente vai só ficar discutindo não tem religião. Problema. Se você quiser, depois nenhum. Eu explico. Mas o que fariseu é o seguinte: existe dentro da tradição judaica ou da realidade judaica alguns grupos diferentes. Então, para contextualizar e ser curto, eu vou explicar dois grupos. Os saduceus, que eles tinham a leitura das escrituras de um modo literal, e os fariseus. Muitos explicam que a palavra fariseu, perushim, vem da palavra parush, que significa apartado. Eu, particularmente, acho que é mais parecido com o termo perush, que significa explicação, interpretação. Então, os fariseus, eles traziam uma tradição oral, e de acordo com essa tradição oral, eles faziam a leitura das escrituras. Então, eu digo só rapidinho que Jesus diz o seguinte: na cátedra de Moisés se sentaram os fariseus. Faça o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. Isso. Então assim, por outros motivos, eu vejo que Jesus carregava essa tradição. Era o oposto. Como assim desapartado? É porque Jesus diz aos fariseus, mais do que aos saduceus, porque os saduceus eram um grupo de sacerdotes. Na maioria deles, eles faziam parte da elite associada com Roma, muitas vezes. Da gestão do templo. Eram pessoas extremamente vinculadas ao poder. Não queriam perder o seu lugar de mando. O sumo sacerdote, por exemplo, era dos saduceus. E os fariseus eram os apartados. Jesus é os que se apartavam dos pecadores. E Jesus, você lê em Mateus no capítulo 23, Jesus é tudo menos fariseu. E ele, nos evangelhos todos, ele diz: em verdade, eu vos digo, dizendo aos fariseus, que pecadores, publicanos e meretrizes vos precedem no reino dos céus. E aí o que isso tem a ver? Tem a ver com o verbo, não tem a ver com letra. É o que Paulo diz: a letra mata. Se a gente fica agarrado à letra, é extremamente limitada. A gente semantiza mas é exatamente esse que é o ponto que eu acho que agora realmente não vale a pena a gente entrar muito nisso, mas esse que é o ponto importante de se compreender o que significa o termo fariseu. Fariseu significa aquele que compreende que existe uma explicação alternativa a letra. Tá escrito para apedrejar a mulher adúltera. O fariseu fala, não é para apedrejar. Depende da linha. Tá escrito para eu tô falando daquilo que vem na Mishnah e vem no Talmud. Dos dias de Jesus. Tá escrito que é para matar a pessoa. Ou de Hillel. Nos dias de Jesus a questão era essa. Digamos, o Hillel realmente ele era mais liberal e o Shammai era mais duro, mas em casos de pena de morte, a ideia total que sai da Mishnah, da tradição dos fariseus, é impedir as pessoas de serem mortas.
E essa Mas ideia... eles próprios mataram. Não. Inclusive Os fariseus... Jesus. Não. Muito bem, então. Aí a gente entra numa discussão pesada. Porque... Existe um dito no Talmud que fala assim, se um tribunal rabínico da época... Gente, atenção. Hoje em dia não existe... Espera. Hoje em dia não existe isso, não existe condenação nem nada, ok? Mas se um tribunal rabínico, isso está no Talmud, matasse uma pessoa de 70 em 70 anos, ele seria considerado sanguinário. Agora o Talmud só um pouquinho, espera, posterior a Jesus. Só um pouquinho, perdão, mas a Mishnah não. Mas a Mishnah não. E o Talmud aqui ele se refere à Mishnah, aquela tradição da Mishnah. Ou seja... Naquele período, a diretriz deles era não matar ninguém. E eu estou falando da Mishnah, Rabino Akiva e etc. Quando a gente chega na própria questão da crucificação, que é uma história que está dentro dos evangelhos, e que eu, como judeu, eu não olho para isso como um documento histórico, apesar de colocar um ponto de interrogação se de fato aconteceu, foi assim ou não foi assim. O fato, então, a gente vai olhar que os sumos sacerdotes eram o quê? Os sacerdotes, como você colocou bem, eles eram saduceus. Mas aquilo ali foi eles não eram fariseus. Todos outra coisa importante. Perdão. Nos evangelhos, várias vezes, quando se refere a atitudes negativas, fala: os judeus falaram isso, os judeus fizeram isso, os judeus fizeram aquilo. Mas quando fala daqueles que, de acordo com os evangelhos, eram as multidões que seguiam Jesus, que também eram judeus, de repente o nome judeu não aparece. Pois é, quando não eram só judeus. Mas a grande maioria eram judeus. E aí você vê... Perdão. Quando fala, por exemplo, da própria família do Jesus, dos próprios apóstolos que eram judeus, do próprio Jesus que era judeu, o termo judeu não aparece. O termo judeu vai aparecer só quando o comportamento é negativo. Então eu estou dizendo que essa edição, há uma edição... Que o verbo encarnado tem significado? Onde é que a história tem significado? Porque se a gente reduzir tudo a palavras e letras... É exatamente isso que eu estou te dizendo, Caio. De palavras e letras, ela é totalmente contraditória com a história de Jesus, isso vai de acordo com o que ele falava, que a letra mata o espírito. Então, o que eu estou dizendo para você, e que eu acho que é importante pensar a respeito disso... Abra aí Mateus 23 e leia. A Torá não tem Mateus 23. Mas eu sei de cor. O que eu quero dizer é que essa questão de fariseus, etc., é uma coisa muito mal compreendida, da mesma forma que houve uma estereotipação dos judeus, que Paulo houve era também do termo fariseu. E era quem mais odiava cristãos e quem mais quis E o que aconteceu quando Paulo falou dentro do Sinédrio que ele era fariseu, que ele acreditava na questão do Messias como os fariseus? Pararam os fariseus que estavam ali julgando, pararam e falaram, peraí, vamos deixar Paulo sair, porque realmente essa questão do Messias é complicado. Em Atos dos Apóstolos. Certo. E ali o que se diz em Atos dos Apóstolos? Diz que Paulo usou isso para criar propositalmente uma dissensão. E ele conseguiu. Entre fariseus e saduceus. Para ele próprio sair da questão. Perfeito, mas justamente os fariseus... de causa nenhuma os fariseus falaram ele tem razão, esse assunto do Messias é complexo, etc e tal. Mas era para parar a questão. Paulo foi ardil, uma raposa até porque, Caio, se a gente for olhar qual é o argumento de heresia que o sumo sacerdote, de acordo com os evangelhos, que assim ele rasga a roupa. O Filho de Deus. Sim, de acordo com os fariseus, que heresia seria essa? Por que ele seria passível de morte? Você Esse argumento, não, aquilo que está escrito nos evangelhos, que o sumo sacerdote, Caifás, ele rasga a roupa na hora que Jesus diz que ele é o Filho do Homem. De acordo com a visão dos fariseus, absolutamente isso não tem heresia nenhuma. Dizer que ele é o Messias. Teve um rabino há 30 anos atrás em Nova York que falou que era o Messias. Isso não é uma heresia. Mas não é isso é uma heresia questão. De acordo justamente com os saduceus. Por quê? Porque para eles a equiparação do homem com Deus e o homem divino, isso era uma heresia. O Evangelho não trata isso dessa forma. O Evangelho trata isso como dinâmica de poder político. Mas isso não tem dúvida nenhuma. Como inveja, como raiva. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas aí você lê os Evangelhos e você não chega a uma outra conclusão possível. A menos que você queira usar a Mishnah,
o Talmud, letras, mas a sequência histórica e as dinâmicas implicadas foram todas dinâmicas do que havia de pior, e há de pior na natureza humana. Assim como a generalização. Mas a generalização, você pegar um grupo inteiro de pessoas, por exemplo, fariseus, que foram queimados vivos por Roma gente também. Muito boa. Muito José bem. de Arimateia era fariseu, é gente disso que eu estou falando. Boa. Então ninguém está fazendo uma generalização. O que se está dizendo é que, dentre os agentes principais que promoveram aquela ocorrência, foram os fanáticos dos fariseus e os completamente obcecados pelo poder entre os saduceus e as autoridades do templo, que só tinham a perder com aquele tipo de convergência popular que eles interpretavam como populista, essa plebe que nada sabe da lei está seguindo a ele. Então, não havia discussões de naturezas semânticas. O que havia eram questões de natureza de dinâmica política de poder e quem ascendia a que posição. Essa é a questão. Aí, se Mas eu não divirjo nesse aspecto. O único ponto que eu trouxe, não divirjo. Eu posso compreender a história muito bem dessa forma. O que eu acho que tem que ser pensado em relação ao que é esse termo fariseu. Eu acho que você compreende que esse termo significa pessoas que tinham uma tradição, pessoas que tinham uma leitura alternativa dos textos. Falar dos evangélicos. Inclusive com muitas divergências entre si. Pode falar dos evangélicos. E essa generalização é complicada, porque, como eu falei, quando Jesus diz... Na cátedra de Moisés se sentaram os fariseus, faça o que eles falam. O que ele está dizendo aqui é o quê? O que eles falam está correto. Não façam o que eles fazem, porque aqueles com os quais ele interagia eram hipócritas. Esse é o verso 1º do capítulo 23 de Mateus. Leia o resto. Li o resto. Aí você vai ver que é o oposto. Ele vai dizendo, eles são capazes de dar uma volta ao mundo para fazer um prosélito e transformá-los 2 vezes mais em filhos do inferno do que eles próprios. Sim, ele está falando da hipocrisia deles. Então, ele não está falando da tradição ou da possibilidade de se interpretar e compreender. Esse que é o ponto que eu estou dizendo. Jesus não perdeu tempo com isso. Jesus era caminho, verdade e vida. É por isso que ele se alegrava tanto com as prostitutas, as meretrizes, os publicanos, os pecadores, os cobradores de impostos, os despojados, os marginalizados. Então ele era tudo. Era como dizer que Jesus era essênio. Não tinha absolutamente nada. É sal da terra. Tem que se misturar com o mundo. Tem que viver com toda a gente. Quem é que ele diz que tinha maior fé em Israel? Foi um centurião romano. Em verdade, eu vos digo que ninguém em todo Israel me manifestou a fé que esse centurião romano tem. Quem é a mulher que dá um susto em Jesus? É uma Ciro-Fenícia. Não, a Ciro-Fenícia. Quando ele sai dos termos de Israel e vai para a Fenícia, que ele dizia, ele foi tentando descansar, não queria que ninguém o soubesse, mas a mulher tinha uma filha horrivelmente endemoninhada, possessa, e ficou batendo na porta até que arrombou a porta e entrou. Aí Jesus usa adágios populares para dizer, ela diz, por favor, socorro. Aí Jesus diz, ó mulher, não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí o que é que a mulher responde? Eu sei, Senhor, mas os cachorrinhos... também podem comer as migalhas. Debaixo da mesa podem comer as migalhas das crianças. Eu sei que tem de sobra vindo de ti. Aí Jesus leva aquele susto divino e diz, ó mulher, grande a tua fé. As grandes histórias de fé do Evangelho estão fora de Israel. É um centurião, o ladrão que está ali do lado. As grandes surpresas do Evangelho não são religiosas. Verdade, verdade. Nicodemos, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Tá perfeito, tá perfeito. Porque na realidade, quer dizer, eu quero deixar só uma coisa muito clara. O ponto onde eu tenho essa discussão, e é verdade, eu usei de uma forma um pouco provocativa, dizendo que ele era fariseu.
ok? Agora, eu realmente acredito que em grande parte Jesus sim vinha dessa categoria, e é justamente por isso que ele dialoga com os fariseus e nunca com os saduceus, que não acreditavam nos anjos, que não Nem acreditavam na espírito, vida após a nem morte, ressurreição. na ressurreição e etc. Ele dialoga, agora que os fariseus eram mais renidos, eram Mas mais a discussão, persecutórios. porque a discussão é sobre a hipocrisia, Aí, mas não sobre a eles é que possibilidade vão pra Galileia. do estudo. Sim. Eles é que vão atrás de Jesus, aonde Jesus estava tinha fariseu. Perfeito. Saduceus Agora, não saíam do templo. Muito bem. Agora, por quê? Porque ele era um deles. Aham. Agora, qual que é o ponto interessante da gente olhar? Eu acho que aqui a gente tem que convergir, que a gente converge na realidade, e eu acho que essa é a essência. Quando eu vejo esses discursos humanos de Jesus, eu estou vendo ali Miqueias, capítulo 6. Miqueias chega para o povo de Israel muito antes do nascimento de Jesus, e ele diz o seguinte: com o que é que eu vou me apresentar a Deus? Ó Ben-Adam, filho do homem. Um termo que é muito utilizado em Ezequiel, por exemplo, etc. Com o que eu vou me apresentar perante a Deus? Me apresentarei com cabeças de ovelhas e bodes, com rios de vinho e de azeite? Ele diz, não é isso que Deus espera de você. Ele espera de você que você ame fazer o bem, que você seja justo e caminhe com Deus discretamente no seu coração. Quer dizer, todo esse discurso Isaías fala claramente qual é o verdadeiro jejum. Não é deixar de comer pão. 58. É você dar teto ao desabrigado, você dar roupa ao nu e comida ao faminto. E abaixar o dedo ao acusador. Então, essa tradição que é maravilhosa... Tu te tornarás como um jardim regado. Exatamente. A tua luz na escuridão e a sua luz na escuridão será mais clara do que a luz ao meio-dia. Tu serás restaurador de antigas gerações. Maravilhoso isso. Im tashiv mi Shabbat raglecha. E depois ele fala do Shabbat. Então só pra gente terminar nesse ponto... o Sheikh Shihad. Com certeza. O importante... o importante... As diferentes visões, né? Não, o que está por trás dessa discussão é que eu tenho uma visão de judeu de Jesus. Eu vejo naquele homem, o Jesus, quando eu vejo os evangelhos, eu vejo um judeu. Eu vejo aquele homem trazendo essas tradições, ele está trazendo aquele discurso profético dizendo, como por exemplo Jeremias fala, Deus, eu não pedi de vocês nada a respeito de oferendas e de sacrifícios quando vos tirei do Egito. Como não? Então rasga o livro de Levítico. Ou Tantas no profeta vezes é dito tudo Malaquias, isso. quem me dera houvesse alguém que fechasse as portas desse templo, que parassem de trazer esses sacrifícios abomináveis. Ou aqueles que cozinham os pobres como se fossem ovelhas e comem suas carnes. Então, o que eu acho, pastor, que eu acho que é importante é o seguinte, o que eu estou buscando nessa conversa não é brigar e não é nada, mas é mostrar que há uma convergência muito maior de Jesus em relação ao judaísmo do que se imagina. Porque, infelizmente, extremos de ambos os lados costumam se utilizar dos estereótipos e fazer com que pareça que há que há uma tensão irresolvível ali. E quando eu leio os evangelhos, conhecedor que eu sou da tradição judaica, da Mishnah, do Talmud, dos profetas principalmente, eu falo... Eu vejo a mensagem judaica sendo trazida ali. Você veja. Isso é importante. Isso é muito importante. Não, ele veio para cumprir. Cumprir, exatamente. Veio para cumprir. Agora, quando ele diz eu vim para cumprir, ele não diz que ele veio para que aquilo tivesse continuidade. Ele diz, por isso é que ele termina tudo dizendo está pago, está consumado, está cumprido. Eu sou no cordeiro. grego tetelestai, está feito, sacrifício único, último, e absoluto, irrepetível, está tudo realizado aqui. Agora, qual era o fariseu que desenvolveria as relações tão amenas, meigas, amáveis, amigas com samaritanos, por exemplo? A gente sabe que quando Jesus tinha mais ou menos 19 anos de idade, um samaritano louco invadiu o templo em Jerusalém e jogou ossos humanos no santo lugar. Então,
Todo judeu nos dias de Jesus, e aí não eram fariseus, era uma instrução dada à maioria dos judeus, levantavam as mãos ao pôr do sol na direção da Samaria e os amaldiçoavam em nome... Essa questão de que todos faziam não tô complicada dizendo, e no sentido... E por isso que eu ia falando dos evangélicos. Sim. Eu sou evangélico. Agora, eu pareço com algum evangélico desses 90% de evangélicos que você conhece? É claro que não. Assim como, eventualmente, você não parece com uma quantidade enorme de outros rabinos. Sim. Então, é claro que em qualquer situação, numa família, tem filhos de todos os tipos, ou como Paulo, usando uma imagem de Paulo, em toda casa tem utensílios de todas as qualidades. Agora, na generalização, quando você lê o texto dos evangelhos, o evangelho não faz questão de separar e dizer, é óbvio que havia diferenças, pessoas muito boas. É claro que havia. Isso causa popularmente falando, causa o preconceito e a discriminação e se sufoca aqueles que representam a alternativa. Pois é, mas não era o caso de Jesus. E por isso, não, eu não estou falando que era o caso dele. Eu estou falando que é isso que eu quero chamar a atenção quando eu falo cuidado com a generalização. Um fariseu de fariseus, da tribo de Benjamim, chamado Saulo de Tarso, à porta de Damasco, e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Era um fariseu que ele escolheu para se tornar um indivíduo que estava acima do ponto de vista da comunicabilidade, da extensão, da influência, superior a todos os outros apóstolos que ele tinha chamado para andar com ele durante aquele período de 3 anos e 6 meses, mais ou menos. Então, na própria escolha de Paulo, a gente vê que não tem nenhum tipo de antissemitismo, não tem nenhum tipo de qualquer que seja a natureza discriminatória. Isso foi desenvolvido posteriormente pela religião. E em mim não há um pingo disso. Mas eu não vejo assim você. Nem um pingo Absolutamente disso. Absolutamente não. Não. Mas eu acho que é importante... Eu sou um vira-lata do mundo. Eu acho que é muito importante rever em outro momento. A gente vai tomar um café, a gente vai bater papo, o Sheik está convidado. Em um outro momento, essas discussões, porque eu acho que tem muitas leituras que elas partem, sim, de generalizações que, ainda que os autores não tivessem tido essa intenção, a leitura do povo depois fica, você judeu, olha o que vocês fizeram. Você quer ver como não tem? Isso é importante. Mateus começa com uma genealogia do povo judaico. Mas se a gente não terminar aqui, o Sheik não vai conseguir falar e a gente não vai seguir Só adiante. Marcos não, Lucas ainda chega a tentar levar aquela genealogia até Adão, como se fosse possível. Mas está lá, ou seja, eles não prescindem daquela ligação que viaja a história inteira e que assume a sequência semítica, daquela linha no tempo, da consciência, da revelação, da progressão. Porque não dava para fazer. E não dava para fazer isso com todas as nações da Terra. Tinha que fazer com alguma. E a nação que fez isso, e o povo que disse, nós queremos servir ao Senhor, queremos ser uma propriedade exclusiva de Deus, foi o povo, o hebreu, que virou o povo israelita e que depois se transformou no povo judeu, com a progressão da história, com as divisões, os exílios, as separações e tudo mais. Né? Na hora que a gente... eu acho que é melhor realmente a gente partir para outro ponto. Eu acho que essa discussão, pastor, eu acho ela importantíssima, saudável, mas o Sheik está aqui e eu acho que a gente precisa abrir. Eu me disponho um dia a fazer uma discussão não só sobre isso, mas sobre os versículos originais, aquelas traduções, etc., onde realmente, se a gente quiser trazer essa discussão de uma forma dialógica, que eu tenho certeza que é o nosso intuito, né, para o grande público, para compreender o que são as diversas visões, o porquê que existem discussões, e principalmente onde que há convergência. Para mim, esse é o principal ponto. Mas eu acho que é importante a gente... é um só Deus, e a convergência, como Jesus disse, toda a lei e os profetas convergem numa única coisa:
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, com toda a tua Ve'ahavta et força. Adonai E Elohecha. A gente amarás diz o isso teu todos os dias, próximo 2 vezes como por dia. a si- a ti Que é mesmo. exatamente o que Jesus responde É. para o aluno. Então, meu Por isso eu Deus, a digo, há convergência tanta tá mais aí. convergência